A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala, sua amiga, a Bispa Eliane, trazendo para você a bênção da madrugada. Estamos estudando Reis de Israel e o tema é provação de Israel. Jonatas venceu uma pequena tropa de filisteu em Gibeá. Por conta desse feito de seus filhos, Saul fez tocar a trombeta por todo Israel. Isso provocou tremenda reação dos filisteus, que imediatamente se juntaram fortemente para pelejar contra os israelitas. Sua capacidade militar era extremamente superior à de Israel. Eles possuíam 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um número incontável de soldados. E ao acampar em Micmas, a visão de seu exército tornou-se pavorosa aos olhos de Israel. O rei Saul sentiu-se em apuro. Seus soldados começaram a fugir e se abrigaram em cavernas, buracos, penhásculos, túmulos e cisternas ali existentes. Outros fugiram para além do Jordão de Israel, já que além do Jordão, Israel, que já era em número insignificante diante dos filisteus, ficou ainda mais fragilizado. E os poucos homens fiéis a Saul se encheram de temor. Era costume em Israel o sacerdote fazer oferta de sacrifício antes de sair às guerras. Na cultura da fé israelita, os sacrifícios antes dos combates estimulavam a autoridade dos soldados com a certeza de vitória sobre o inimigo. Como não havia sacerdote naquele lugar, os sacrifícios só poderiam ser realizados por eles. Saul se desesperou, apertado pelas circunstâncias, não esperou o profeta para oferecer as ofertas de sacrifício e fez por si mesmo. As ofertas de sacrifícios liberam o poder da fé adormecida. Por conta disso, fizeram surgir no interior do ofertante um poder do Altíssimo para conquistar tudo que determinar. Os cristãos são reino de sacerdotes e, portanto, estão habilitados a fazer ofertas de sacrifícios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como o profeta Samuel deliberadamente não havia chegado no prazo previsto, Saul, movido pelo medo, assumiu as prerrogativas sacerdotais e ofereceu o holocausto. No teste que o Senhor o havia submetido, Saul foi reprovado. É claro que essa prova não significa mostrar para Deus o que ele já sabia, mas o fato é que quando o Senhor nos prova, é para nos revelar o nosso caráter. Sempre que o Espírito Santo chama determinada pessoa para servi-lo na construção do seu reino neste mundo, há igualmente a prova de fidelidade. Se o próprio Filho de Deus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado, quanto mais os demais servos. E quanto mais intensa é a prova, maior será a responsabilidade. É claro que o Senhor conhece bem os corações e sabe quem serve ou não. Mas a prova é para os servos avaliarem a si mesmo e conhecer seus limites. Nesse teste, Saul mostrou que o
aperto das circunstâncias lhe daria o direito até de transgredir a lei. Com autoridade de rei, achava que podia sobrepor-se à lei de Deus. Porém, mal acabara de oferecer o holocausto, chegou Samuel e o repreendeu. Em seguida, profetizou que seu reinado não subsistiria, porque o Senhor o rejeitara. Muita gente cristã tem pensado que uma pequena desobediência aqui e uma ou outra ali não vai alterar o curso da sua fé. Assim, de forma insensata, vai empurrando a fé cristã literalmente com a barriga. A história dos reis de Israel mostra claramente que não basta ser santo e até profeta por algum tempo. Há que se manter nesse estado de fé e santidade através da renúncia constante do eu. Do contrário, há risco de perder até do todo o reino ou a própria salvação eterna. Aparentemente, Saul tinha razão de sobra para fazer o que fez. Se não, vejamos, seus soldados estavam se dispersando. O profeta não havia chegado no tempo aprazado. Os filisteus estavam juntamente cada vez mais fortes e havia o iminente perigo de eles atacarem e massacrarem os restantes de Israel. Era motivo de sobra para ele dizer que tinha justificativa para cometer tal erro. Assim, tem sido a luta diária de muitos cristãos. Às vezes, tem se enfrentado uma batalha, outra numa guerra, porém, a maior e a pior batalha se dá no seu interior, no interior de cada um, quando há o conflito de interesses entre obedecer ou não obedecer à voz de Deus pela fé. Sabe-se que em todas as situações de decisão, há sempre dois tipos de argumento: a favor e contra. Entretanto, a consciência cristã sempre decide de acordo com a palavra de Deus, mesmo contrariando as circunstâncias. Já a consciência anticristã, humana, pecaminosa, apela para o caminho que o conduzirá mais cômodo, fácil, emocionalmente. Por um lado, Saul tinha argumentos de sobra para sacrificar por si mesmo. Por outro lado, sua atitude era uma afronta à vontade de Deus. Então, o que fazer? Não é exatamente isso que se depara nos conflitos íntimos nossos do dia a dia? Os apóstolos tiveram problemas semelhantes na pregação do Evangelho, mas reagiram dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29. As consequências da desobediência não podem ser consideradas coisas mínimas, nem mesmo se achar que tal pecado, uma vez confessado, será perdoado sem suas consequências. Muitos acham que, por estarem vivendo sobre a dispensação da graça de Deus, podem relaxar na obediência. Por conta disso, muitos têm vivido na penúria da vida, mesmo conhecendo as Escrituras e com fé em Jesus. O pecado confessado é perdoado, mas seus frutos são colhidos por força das leis fixas da natureza. Qualquer infração cometida pode ser perdoada pela lei da graça de Deus, mas pela lei dos homens será punida. Em quaisquer circunstância, tudo que o homem semear, isso também ceifará. No próximo estudo, o segundo erro de Saul. Até lá, Deus te abençoe.